Voltamos aqui. Você vê que já ficou bastante poluído, né, o desenho, mas eu acredito que você está conseguindo se concentrar, tá? O que você tem nessa planta? Eu tenho os pontos de tomada já instalados, eu tenho os meus eletrodutos, no caso de residência, os famosos conduítes, né? De preferência aqueles de boa qualidade. Se for pelo chão, você tem o de piso, que são reforçados, tem mais DAN de resistência, né? De suportar a força. Tá? Então procure um fabricante de boa qualidade, você tem bastante aí no mercado, porque vale a pena você gastar uma vez só e você ter durante muitos anos aí sua instalação. Tá bom? Você pode dar preferência, né? E eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte: você pode, se der, você pode sair com os eletrodutos do quadro de 1 polegada de preferência, tá? Se não der, vai de 3/4, que é o comum que a gente sempre utiliza em residência. Mas se você puder sair de 1 polegada, você é melhor, tá? No caso das curvas, no caso dos condutores que saem. Então é o seguinte, o eletroduto de entrada, geralmente uma residência, ele vai receber condutor de 10 milímetros, né, HEPR, se vir pelo chão, né, que é um KV, provavelmente os que vêm, né, aéreo, só se for embutido, né, se não vir embutido, se for ao tempo, é XLPE ou HEPR, então é um condutor que ocupa mais espaço. Então, o eletroduto geral do quadro, procure trabalhar com 1 polegada e 1/4, ou no mínimo 1 polegada, tá? Por quê? Porque você não vai ter problema na hora de passar o condutor geral. Então o que vai entrar no seu quadro da sua casa geralmente são 5 fios, se for trifásico, né? Que aí são 3 fases neutro. Aí você tem a parte do aterramento, que a gente vai dar ênfase, né? Então a gente dá ênfase para aquele primeiro item que tem lá na NBR 5410, que são as fundações, depois as malhas. Tá? Se você vai entrar com 3 fios ou 4 se for bifásico, então aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, a Enel, ela trabalha com bifásico e a Light não. Tá? Então a Light você vai ter monofásico, 2 fios, ou 3 se o condutor de proteção vir do lado de fora. Trifásico, 3 fios mais neutro, tá? Ou 3 fios mais neutro, dá 4, ou 5 se o aterramento, a malha de aterramento, né, estiver do lado de fora. Beleza, então fiz essas ponderações do quadro, tá? Quadro, eletroduto de 1 1/4, saída, 2 circuitos por eletroduto, chuveiro sozinho. Tá, o chuveiro sozinho, eletroduto só para ele. Se a gente for colocar aqui iluminação, a gente puxa pelo outro lado, tá? Então, até olhando aqui agora, vê que faltou aqui a tomada do banheiro aqui, ó. Faltou aqui a tomada do banheiro. Vamos colocar aqui nessa parede, interligar para cá. O que a gente pode fazer agora? E vai ser repetitivo, tá? É pegar os cabos que vão ligar o chuveiro, independente da seção, que a gente não sabe, a gente não calculou. Mas você sabe, assim, no nosso projeto o chuveiro é 220. Se é 220, vai ser utilizado 2 fases, fase mais PE. Aqui embaixo, ó, eu tenho aqui, ó, essa simbologia L para neutro, e essa barrinha aqui para fase e esse Tzinho para o condutor de proteção, que é o famoso fio terra, né? Então ele ficou como um Tzinho. Às vezes tem até umas bolinhas. Então pensa bem, se for 220, você não vai usar o L, usaria 2 fases, né? Usaria fase 1, fase 2 e proteção. E 127 está aqui, ó. Então 127 volts, 220 volts. Beleza? Então vamos pegar agora de circuito a circuito e colocar os trechos. O que é isso? Imagina que eu tenho no teto uma caixinha,
que está num cômodo e uma caixinha que está no outro cômodo. Eu tenho um eletroduto interligando, tá? E esse eletroduto está saindo do quadro elétrico. Então, eu vou sair aqui do quadro elétrico, neutro, fase, terra. Ele vai passar nessa caixinha e vai continuar até chegar no ponto lá de tomada. Então, ele vai passar aqui e vai passar aqui, ó, neutro, fase, terra. Tá vendo? A planta é um diagrama unifilar. É uma planta, é um diagrama unifilar e eu quero representar a minha fiação. Significa que isso aqui é fio, é cabo, é condutor. Quando ele sair aqui, eu tenho que dizer qual é o circuito. Se eu estou saindo com o chuveiro, então eu vou dizer, ó, circuito 1 passou aqui, circuito 1 passou aqui, chegou aqui, passou aqui, tá? Então eu represento dessa forma aqui. Depois eu vou colocar o cabo, mas a gente não calculou ainda. Mas como o chuveiro geralmente varia entre 6 e 10 milímetros, a gente vai fazer o cálculo para confirmar, para ver se bate. Mas eu vou colocar dessa forma aqui, beleza? Então vem aqui, circuito 1. Eu não sei qual é o fio ainda, mas sei que no caso do chuveiro, ele é 220. Tá? Então eu vou sair aqui, ó. Deixa eu dar uma limpadinha aqui para ficar... Nesse trechinho aqui eu vou sair com fase 1, fase 2 e terra, tá? Vamos ver se a câmera consegue dar um pouquinho de zoom. Tá? Então aqui, ó, eu vou dizer que é o circuito 1. O meu circuito 1, ele vai passar nesse eletroduto aqui também, tá? Então eu vou indicar, ó, fase 1, fase 2 e terra. Tá? Esse aqui é o circuito 1. Chegou no banheiro, passou pela caixinha, chegou lá, ó, fase 1, fase 2 e terra, circuito 1. O final dele é aqui, ó, então eu aponto o final dele. Veja que como eu já fiz todo o trecho do circuito 1, é dessa forma que eu especifico. Beleza? Vamos para o circuito 2? O circuito 2, ele está passando nesses eletrodutos aqui, ó, tá? Então eu vou voltar aqui esse trecho que eu apaguei. Por quê? Eu agora vou precisar fazer uma linha de chamada. Então, esse eletroduto ele passou aqui, entrou aqui. Como o meu circuito está muito poluído, o que eu faço? Eu venho num pontinho aqui, ó, onde fica melhor para mim, tá? Abraço ele aqui, ó, ou faço aqui no caso uma setinha, né? Aqui vai ficar melhor fazer uma setinha. Ó, faço uma linha de chamada e aqui eu coloco. A minha bomba d'água é 127, então tá saindo com neutro, fase e proteção, circuito 2. Eu vou colocar o 2 bem pertinho, tá? Bem pertinho aqui. Eu ainda não sei o cabo, depois eu vou colocar o cabo. Então, se esse cabo for 2,5, eu vou colocar aqui. Se esse cabo aqui do chuveiro for 6 milímetros, eu já coloco aqui, ó. Tá vendo como eu represento? Eu estou começando a montar agora a minha fiação da instalação. Então, esse trecho vai passar aqui, tá? Vai passar aqui. Quando chegar aqui, ó, eu vou indicar também. Eu posso fazer por linha de chamada ou direto aqui. Fazendo direto, eu boto neutro, fase e proteção, circuito 2. Aqui é o circuito 2. Pronto. Então eu já tenho 2 circuitos indicados em planta. Beleza? Vamos para o circuito 3 e 4. Ó. Então eu já sei que ele vai ter neutro, fase e terra. Esse aqui é o 4. Não sei o cabo, vou saber depois. E sei que tem neutro e fase, porque como eles estão no mesmo eletroduto, eu posso usar o mesmo condutor de proteção. Tá? Não é que você só deva fazer assim, né? Eu particularmente até prefiro colocar
o condutor de proteção para cada circuito. Mas por uma questão técnica, a corrente de curto mínima ela vai precisar de ter o retorno pelo condutor de proteção para garantir o desarme do disjuntor, tá? Então, mesmo que seja 2 circuitos e um está derivando para o outro, você garante o seccionamento sim do disjuntor, beleza? Se você optar por cada circuito ter o seu circuito de seu condutor de proteção, ótimo, melhor ainda. Numa instalação industrial, eu prefiro sempre optar por separar, para não utilizar. Mas numa instalação residencial, é bem tranquilo, você pode usar. Então, ó, eu passei aqui, ó, 5 cabos. Venho aqui, ó, mais ou menos no meio do eletroduto. Então aqui eu já coloco circuito 4 e circuito 5. O circuito 4 ele vai ser trabalhado aqui dentro. Então eu tenho neutro, fase, proteção, circuito 4. Olha, desceu aqui, já alimenta essa tomada e já alimenta a outra. Então começa a ser repetitivo. Então o circuito 4 vai descer aqui e vai alimentar a outra também. Beleza, ele vai descer aqui nesse trechinho e vai descer aqui também. Tá? Ele vai passar para lá para alimentar esse e aqui também. Neutro, fase, terra, circuito 4. Beleza, já matei a cozinha, depois a gente vai discutir sobre a questão dos condutores, beleza? Então o que eu posso fazer? Na próxima vez, quando a gente fechar essa planta aqui, a gente vai na tela do computador, lá no CAD, e a gente vai transferir essas informações para a planta e lá a gente vai trabalhar com cabo. Por quê? Porque senão eu vou ter que reproduzir isso aqui novamente e vou precisar do espaço do quadro, tá bom? Então o que eu vou fazer agora? Vou dar mais uma adiantada, eu acho que já deu para vocês entender. Vamos terminar junto esse aqui, ó, que aí depois o restante vou deixar para vocês fazerem. Circuito 4. Chegou aqui, ó, ele cedeu o condutor de proteção para o 5, beleza? Então aqui, ó, neutro, fase e terra, circuito 5. Passou nesse trecho, chegou aqui, desceu, neutro, fase e terra do 5. Neutro, fase, terra do 5. Desceu para cá, neutro, fase, terra do 5. Neutro, fase, terra, circuito 5. 5 parou aqui nessa tomada e veio para cá também, ó. Neutro, fase, terra do 5, parou aqui, ó. Beleza? Então eu vou dar uma acelerada no vídeo, vou colocar agora os circuitos para cá, que é o circuito quarto, tomada de quarto, que é o circuito 6. Então todos aqui, ó, vai para o 6, todas que estão aqui no quarto vai para o 6, todas que estão nesse quarto 7, todas que estão na sala 7, tá? Então o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz, pegar neutro, fase, terra e distribuir aqui, ó, nesse eletroduto e nesse eletroduto. Eu vou derivar, beleza? Depois a gente volta. Então eu tenho aqui, ó, o quadro elétrico está aqui, QDC 22001. Eu saí com 4 eletrodutos dele, interliguei as caixinhas de teto, as caixinhas de passagem também para as tomadas e pontos de conexão. Usei a simbologia de fase, neutro e terra, ou fase e terra, né? Para poder fazer a distribuição. Comecei com os circuitos principais, né? Tinha esquecido do ar-condicionado, mas já coloquei aqui, ó, e pegando também esse trechinho, saiu junto com os circuitos de tomadas dos quartos. Então, quarto 1 e quarto 2, neutro, fase, proteção, e vou utilizar aqui, ó, para esse condutor de proteção, que provavelmente vai ser a mesma seção,
para o circuito do ar-condicionado, tá? Para sala e quarto, eu saí daqui, ó, com o circuito 7. E eu estou incluindo aqui, deixa eu fazer uma linha de chamada aqui, ó. Neutro, fase, proteção, que é o circuito 5, que eu resolvi colocar. A gente já vai fazer agora o levantamento da carga, mas o banheiro e a área vai ficar nesse circuito também, tá? No circuito da área, que é um circuito de área molhada. Então, sala veio para cá, alimentou o quarto, alimentou a sala, fez a distribuição. O circuito 5 veio para a varanda, desceu, alimentou a caixinha. Então, circuito 5 aqui, circuito 5 no banheiro. Então, são circuitos de área molhada. A gente vai agora trabalhar esses termos aí, tá? Então, vê que até aqui você não precisou ter um conhecimento fenomenal de carga. Você só precisou ter paciência, estudar a simbologia, colocar a simbologia, fazer a fiação, né? Entender a fiação, diagrama unifilar. E agora sim vamos começar a ter um cuidado maior, porque a gente agora precisa compatibilizar o que o cliente quer, se está dentro da norma. Então a norma é o seguinte, ela vai te exigir o mínimo. A norma ela é aplicável para todas as instalações, especial para reformas. Só aquelas instalações mais antigas que foram feitas em normas anteriores, enquanto não haver reforma, não é obrigatório você adequar, sair quebrando paredes e tudo mais, tá? Então, é isso. Então, vamos agora comparar os pontos de tomada com o que o cliente pediu, se está batendo com a norma, vamos fazer isso.